Olá, boa noite. Eu espero que você esteja aqui hoje com o propósito correto. Espero que cada um que chegou até aqui essa igreja que esteja com o coração aberto para ouvir Deus falar através da palavra, e que você também possa já ter escutado Deus durante tudo que foi realizado aqui, através dos louvores, através da gesticulação, através da participação de cada irmão que chegou até aqui. Ontem, lá na praça, eu falei sobre o absurdo da vida sem Deus. Ontem também falei princípios importantes para compreendermos de onde viemos, o universo, e também para compreendermos um pouco dos valores que nós defendemos, como a justiça, o amor, a paz e tantos outros. E a resposta, tanto para a origem do mundo, a resposta para a origem do homem e a resposta para a origem dos valores está em Deus. Ele é o Criador. A partir dele nós fomos criados. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz também que Deus é quem realmente incutiu no homem, inseriu no homem os valores, a justiça e tantos outros princípios que regulam nossas ações. Hoje, meus amados, eu vou falar sobre o absurdo de uma vida sem Deus. Lembra que ontem eu falei sobre o absurdo da vida sem Deus. E há uma diferença entre o absurdo da vida sem Deus e o absurdo de uma vida sem Deus. Porque hoje, meus amados, eu vou mostrar para vocês a diferença da vida de alguém que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Nós vamos perceber que quando nós servimos a Deus, a nossa vida ganha sentido, ganha razão de ser. Nós vamos perceber também que quando o homem decide viver fora da presença de Deus, ele é o mais infeliz de todos os homens. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos do verso 13 ao verso 18. Malaquias, capítulo 3, verso 13 ao 18. Amém? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor, diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam sim, eles tentam ao Senhor e escavam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim um particular tesouro, diz o Senhor, naquele dia que preparei. Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Esse texto é maravilhoso. Ele mostra que o povo de Israel, diante da prosperidade do ímpio, diante da maldade que prosperava, o povo de Israel começou a questionar sobre o temor que eles tinham a Deus. Eles questionavam: se eu temo a Deus, se eu obedeço a Deus, por que sofro tanto? Ou por que aquele que não serve a Deus, o ímpio, vive melhor do que eu? E o povo de Israel afirmava, pensava que seria inútil servir a Deus. Mas de repente o próprio Malaquias e o próprio Senhor responde. E Malaquias diz: olha, eu vou mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus
E eu vou mostrar também a diferença da vida daquele que não serve a Deus. Uma vida sem Deus. Primeira diferença de uma vida sem Deus. Primeira coisa que é prejudicial, que traz infelicidade, é que uma vida sem Deus é uma vida consumida pelo pecado. Uma vida sem Deus é uma vida consumida pelo pecado, pelos vícios, drogas, jogos de azar, prostituição e tantas outras coisas mais. Aquele que não conhece a Deus vive desobedecendo a Deus e vive sendo consumido pelos próprios erros, pelas obras da carne, expressão que Paulo usa e que eu gostaria de ler com os irmãos agora. Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao verso 21. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler do verso 19 ao verso 21. É um texto que a maioria dos crentes acredito que já leu alguma vez ou já escutou alguma vez esse texto. Gálatas 5 e 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esses pecados aqui consomem a vida daquele que não teme a Deus. Prostituição, bebedice, inveja e tantas outras coisas. O pecado, meu amado, é prejudicial ao próprio homem que o comete. Deus continua sendo santo, independente se você peca ou não. Deus continua sendo santo, mas o pecado, ele faz o mal a quem peca. Quem vive no vício, das drogas, do álcool, vai trazer sobre si consequências do erro, uma cirrose. Quem vive na prostituição também vai trazer sobre si consequências do erro, AIDS, desequilíbrio familiar e tantas outras coisas. Uma vida sem Deus também é consumida pelo orgulho. O orgulho é a escravidão a si mesmo.